Deus eterno, nosso Deus amado, nós adoramos a Ti, Senhor. Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e nesse momento em que o Teu servo vai, Deus, ministrar a Tua palavra, nós clamamos que o Teu Espírito, Senhor, esteja enchendo o Teu Filho da Tua presença, meu Deus, e que o Senhor fale através do Teu servo aos nossos corações. Nos abençoe, que os nossos ouvidos estejam atentos, Deus, às palavras que o Senhor nos fará através do Teu servo. Oramos no nome do Filho Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Pastor, esqueci. Obrigado. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 30, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Um minutinho que a Bíblia hebraica é um pouco diferente. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Versículo 10. Perdão, 14. Estou perdido hoje aqui. Versículo 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia. Ele disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Yeshua HaMashiach. Irmãos, essa passagem, ela é muito interessante. O ano passado, eu lembro, acho que foi o ano passado, eu ministrei essa mesma palavra, só que nós estamos com uma amplitude um pouco maior. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante aqui. Esse capítulo 30, é um capítulo da botânica aqui, né? Porque é onde as plantas aparecem aqui. Veja só, a Raquel, ela tinha um problema que estava consumindo ela, que era a inveja. A Bíblia é muito clara que Raquel, ela invejava Léa. Devia ser o contrário. Aliás, não deveria haver inveja, mas se era para ter, deveria ser o contrário. Deveria ser Léia invejar o amor que Jacó tinha por Raquel. Mas não. Raquel, que era a queridinha de Jacó, tinha inveja da desprezada por Jacó, que era Léia. E ela estava desesperada. Por que ela tinha inveja? Ela tinha o amor de Jacó, Jacó trabalhou por 7 anos, 14 anos na verdade, porque Jacó não trabalhou um dia com a intenção de Léa. Ele trabalhou 14 anos.
para comprar as esposas, né? Porque Labão vendeu, as próprias filhas chegam a essa conclusão. Nosso pai vendeu como escravas. E veja só, ela aqui, ela tem inveja da sua irmã, porque a sua irmã tem filhos e ela não. E é algo natural que aconteceu aqui. Por quê? Deus fechou, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Raquel, porque Jacó desprezava Léia. Não que ele não cumprisse com os deveres de marido, mas era nítido. Ele amava Raquel. E pelo texto, ele não se dava ao trabalho de disfarçar isso. E ela sentiu, ao invés dela buscar o socorro de Deus, ela se encheu de inveja da irmã. E as mandrágoras eram um fruto que naquele tempo, que era conhecido como dudamim, que vem da palavra dodamim, que é de amor. Então era a planta do amor. As mandrágoras eram conhecidas como a planta do amor, elas tinham fama de que ela trazia fertilidade, e virou algo místico. Era algo místico, que as pessoas acreditavam nisso. E Léia era uma mulher espiritual. Se você ler com calma na Bíblia toda a história de Raquel e toda a história de Léia, vocês vão notar que a verdadeira esposa de Jacó era Léia. Outra coisa importante também, a gente sempre fala, eu falo muito sobre os sinais. E os sinais, eles falam muito da história, ele conta muito. Jacó, ele enganou o irmão de uma certa forma sim, de uma certa forma não, porque ele fez um negócio que não pertencia a ele. Quem dá o direito de primogenitura é Deus, que Deus autoriza o pai, e autoriza de uma certa forma, porque Deus também diz que o pai, se ele tiver um filho com uma mulher não amada, ele não deve dar a primogenitura para o filho da amada que nascer depois. Mas quem foi o primogênito de Jacó a vida toda? José, quase o caçula. Jacó, ele deu um jeito na vida para tudo. E aqui nós vemos que Jacó também tinha uma coisa que na conversa com Labão, quando ele tem uma conversa lá na frente com Labão, que ele é enganado, ele enganou na verdade o seu pai. E a vida dá respostas, né? Ele enganou o seu pai, ele foi enganado pelo irmão do seu pai. E aí, quando ele termina a festa lá, termina a festa não, começa a festa, que são 7 dias de festa, mas ele, no dia seguinte, ele vê que ele foi enganado. E ele vai cobrar Labão. E o Labão fala, olha, não é o nosso costume, né? Com quem diz, na nossa família, não se dá a filha mais velha em casamento antes da mais nova. A mais nova antes da mais velha. Então Jacó precisaria de conhecer um pouco melhor a família, o costume da família de Labão. Porém, a família de Labão era a família de Jacó. Ele conhecia as regras. Mas, mais uma vez, ele resolveu dar um jeito. E você pode ver que lá na frente, lá dos profetas, não lembro qual agora, Deus fala que vai cobrar Jacó porque ele trabalhou 7 anos por uma mulher. Mas isso não vem ao caso. O que é interessante é que quando Jacó chega até Labão e conta, né, nos versículos anteriores, ele conta tudo o que aconteceu com ele, com o irmão dele, por que ele estava fugindo. Labão já deu uma dica para ele ali que ele não levou em consideração. Labão disse para ele,
depois que ele ouviu toda a história de Jacó, como ele enganou o pai dele, como ele fez com o irmão dele, ele diz, verdadeiramente você é sangue do meu sangue. Ou seja, você tem você é igual a mim, igualzinho. E isso não é um elogio vindo de Labão. Mas tudo bem, o tempo passou. Vocês conhecem a história, ele se casou com Léa, que foi a mulher, verdadeira mulher que esteve do lado dele o tempo todo. Pela regra, ele deveria ter pedido Léa em casamento e não Raquel. Ele então Deus viu que Léa estava sendo desprezada e Deus então fechou a madre de Raquel. E Raquel fechou o coração e começou a ter inveja da sua irmã. E Raquel começa a procurar uma forma, ela está em desespero, qualquer coisa serve. E aí eu quero trazer isso para nós hoje. Muitas pessoas, elas entram em desespero quando se vê diante, talvez nem de um problema, mas da falta de alguma coisa que ela acha que está faltando para ela. Ela começa a procurar sinais. Ela começa a procurar sinais mágicos. Olha, eu sempre falo isso, vou bater nessa tecla de novo. Tem gente que saiu da idolatria cristã, vamos melhorar. Saiu da idolatria católica, do catolicismo, e foi para a idolatria do cristianismo. Perdão, que catolicismo também é cristianismo. Do evangélico. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser judeu messiânico, você pode ser qualquer coisa. O que você não pode é ser idólatra. Então você tem que separar. Uma coisa é idolatria. É a mesma coisa aqui. Deus dá a Bíblia para a gente. A Bíblia é para ser seguida. Agora, os homens pegam a Bíblia e criam um monte de idolatria. E as pessoas ficam apegadas à idolatria muitas vezes. Então, o que acontece? A pessoa sai da idolatria do catolicismo e vai para a idolatria do mundo gospel. Aí sai da idolatria do mundo gospel e vai para a idolatria do judaísmo messiânico. E tem uns que saem da idolatria do judaísmo messiânico e vai para a idolatria dos judeus, não crentes no Messias. Sempre ligado a uma idolatria. E hoje há muito disso. Quase que no nosso meio tem muito disso. É o caso de Raquel. Raquel, casada com um homem que tem a promessa de Deus, que é a sua herança, e tanto que ele é o pai das 12 tribos. Mas ela, quando ela vê que o filho, Lia nem teve culpa de uma certa forma, o filho viu lá as mandrágoras, ele devia estar muito de perto vendo a mãe sendo desprezada, e a esperança da mãe de ter mais filho, porque ela achava que quanto mais filho ela tivesse, ela ia conquistar o amor do marido. E o filho viu as mandrágoras que as pessoas falam, porque no mundo tem um monte de coisas, de soluções na vida. Hoje tem gente que vai buscar solução no pastor A, no pastor B, no irmãozinho A, no irmãozinho B, no profeta A, no profeta B. E os profetas de hoje são muito mais evoluídos, né? Que hoje eu falo que o profeta vai na igreja, a igreja enche. Aquele tempo falava que o profeta vinha para a cidade, o profeta ia com medo de ser morto. Mas os de hoje, eles não tinham conhecimento que tem os profetas de hoje. Não tinha YouTube, não tinha Facebook. Então as pessoas ficavam... E ali, ele viu aquelas mandrágoras e falou, vou levar para minha mãe. E quando Lia viu as mandrágoras, a mulher já tem filhos, e agora com mandrágoras vai ter mais filhos ainda. Ela invejou. Ela quis as mandrágoras para ela. E aí ela vai lá pedir essas mandrágoras. Mas eu quero falar algo antes para a igreja. Porque às vezes a gente pode pensar, nossa, que coisa feia. Raquel foi acreditar em mandrágoras? Tem gente hoje que acredita em pato A, pato B, pato C.
Tem gente hoje que acredita que numa imagem, num crucifixo, numa estrela, numa mãozinha de Fátima. A mãozinha de Fátima acho que é o maior exemplo, na minha opinião. Oi? Copo d'água ungido em cima da televisão. Agora não dá mais para pôr, né? Em cima da TV antigamente dava, agora é fina. Vamos colocar logo o lenço ungido, né? Que é o lenço dá para pôr. O que acontece? A mãozinha de Fátima. Os muçulmanos lá, eu esqueci a religião deles lá, o nome lá, eles vão falar o quê? Islamismo. É a mão de Fátima, a mãozinha com o olho no meio. Aí vai no judeu e fala, não, é a mão de Raquel. O judeu, é a mão de Raquel, é Hansan, vai dar sorte. É a mesma coisa. Como que uma pessoa que crê na palavra de Deus tem um amuleto dentro de casa, no pescoço? A pessoa que anda assim, a segurança dela não é perfeita em Deus, a segurança dela está nessas crendices. E é interessante, porque veja o que diz aqui. Vamos voltar um pouquinho, no versículo 1, veja a atitude de Raquel. Vendo Raquel que não dava à luz filho a Jacó, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Ela vai pedir para que Jacó, é a mesma coisa que o crente 6 horas. O crente 6 horas, para quem não lembra, é aquele crente 6 horas por mim. Ele não vai, ele vai quando quer, se é que vai. Tudo é motivo para a pessoa não ir. Mas 6 horas, vocês vão 6 horas por mim. Então, isso é algo muito complicado. Ela acha que Jacó pode dar o filho para ela. Se você dá filho para Lia, por que você não dá filho para mim? A vida não é assim que funciona. Ela não tinha filhos porque Deus viu que Lia estava sendo desprezada. Será que em algum momento da vida, já que aquele tempo era assim que funcionava, e Jacó tinha essas 2 esposas, algum tempo ela se preocupou, olha, minha irmã está meio chateada, dá mais atenção para ela. Será que ela fez alguma vez isso? Não, eu quero ter filhos, porque se eu tiver filhos, aí sim eu vou suplantar minha irmã. Aí vai ser a derrota final. Muitas vezes nós queremos as coisas para nós, para os nossos propósitos, para a nossa satisfação. E é interessante aonde Jacó vai se meter, né? Porque se nós olharmos bem, o seu tio Labão, ele já tinha uma fama. O Labão tem essa fama de enganador. E qualquer um aqui sabe que quando você fala de Labão, já vê ele como uma pessoa ruim. Mas e quando nós somos o Labão? E se nós pararmos para pensar se nós não estamos agindo como Labão? Labão vendeu as filhas para Jacó. Ele poderia ter tido as filhas dele um casamento normal, recebido o dote normal. Não, 7 anos de trabalho por cada filha. E às vezes nós não vendemos. O que Labão vendeu? O fruto das suas entranhas. Ele vendeu as filhas como se fosse uma escrava. Agora pensa em nós. Nós vendemos a palavra de Deus muitas vezes todos os dias. Quando Deus diz para nós amarmos e a gente odeia. Quando Deus diz para nós perdoarmos e a gente segura. Estamos vendendo a herança que Deus deixou para nós. Estamos vendendo, trocando o sábado por uma coisa qualquer, por uma data qualquer, por um calendário qualquer.
Quantas pessoas hoje não estão sendo o seu próprio Labão? Quantas pessoas hoje era para ser... Tem gente que não pode estar, amém, Deus sabe quem é. Mas quantas pessoas era para estar sentado aqui, mas está atrás da própria satisfação? Às vezes um orgulho, uma mágoa, o irmãozinho me olhou torto, a irmãzinha me olhou torta. Não vou esperar ver se alguém sente falta. Vai esperando, continua esperando. Então Jacó se irou, versículo 2, voltei um pouquinho. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, ao que o teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Já falamos sobre isso, que era uma prática comum. Mas é a mão de Deus? Ela ter filho através de uma escrava ia trazer realmente a realização que ela buscava? Não, ela também tem um filho, legalmente é filho, tá, Lia? Não é só você. E Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou. Isso aqui é muito complicado. Deus fez justiça. Quem fez foi você mesmo. Foi ela mesma que fez. Deus está botando a mão. Deus me julgou e também ouviu minha voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, a serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Olha aqui, ela está lutando, ela está numa inveja, ela está conquistando filhos através da sua escrava, por orgulho, por vaidade. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente luta pelas coisas não porque dá no plano de Deus, mas é porque nós queremos, ou porque nós queremos sair. O fulano deu certo, para mim eu tenho que suplantar, eu tenho que passar ele, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. O melhor é o que mais se torna servo. O melhor é o que mais serve. Jesus disse isso para os seus discípulos: quem for o maior, que sirva a todos. Como a igreja está diferente, né? Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas como está diferente? Versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara, agora é Lia. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. A Lia também entrou na competição aqui. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada. Ele chamou Gade. E agora Raquel, ela entra no problema, porque ela teve 2 filhos através de Lia. Ela fala: agora eu vou fazer um monte de filho aqui, vou passar ela. Aí ela pega, aí ela coloca a escrava dela também. E aí, creio que o problema, se filho de escrava é filho de Jacó, então ok. Agora Lia, ela se torna mãe de mais filhos ainda. Ela só complicou a situação dela. Imagina a cabeça de Raquel. Ela começa a querer vencer a sua irmã. Quando você quer fazer alguma coisa para vencer alguém, quando você quer fazer alguma coisa por vaidade, quando você quer fazer alguma coisa por, enfim, porque você quer, o que acontece? Você se ilude, você faz coisa que não devia fazer. A Marli comentou conosco agora há pouco no carro, eu nem sei, não conheço, de um pastor que foi para Israel. Ele tinha uma igreja aí para 700 pessoas. Ele foi para Israel, teve um encontro com Deus, fez techuvá e começou a pregar a Torá na igreja. Ele está com menos de 100 pessoas. 600 pessoas sumiram da igreja. E ele está dando glória a Deus lá, eu também daria.
A Torá não é para qualquer pessoa. Sabe para quem é a Torá? E aí eu falo e as pessoas confundem tudo. Outro dia teve uma pessoa que foi até grossa. Não quer a verdade, ela lê a Bíblia. Eu vou falar, já falei isso de novo, vou falar mais uma vez. Por causa do pecado, Deus pegou, dividiu as 12 tribos, separou 10 tribos, deixou 2 tribos para ficar lá cuidando de Israel para Yeshua voltar, ok? 10 tribos ele espalhou no mundo inteiro. Essas 10 tribos foram misturadas. E ele disse que antes, lá em Deuteronômio, nos dias de Moisés, Deus disse que ele ia espalhar essas tribos e que a descendência desses judeus iriam se misturar com as nações. E essa descendência ia virar idólatra. Por que que nós, dentro da religião, quando somos religiosos, somos idólatras? Católico idólatra, evangélico idólatra, judeu messiânico idólatra, judeu idólatra. É por isso que todo lugar você encontra pessoas falando de Deus, porque Deus deixou uma semente. E Israel, a palavra de Deus diz que Israel, o povo de Israel foi semeado no mundo. O que é semear? Se você pega trigo e você semeia trigo, o que você vai colher? Trigo. Israel foi semeado no mundo. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Por quê? Porque essa semente de judeus, ela está ali, ó. Vira um grande número de católicos, de evangélicos, de tudo. Vai buscando a Deus, crê em Cristo, mas a religião coloca uma idolatria. Só que Deus fala, no Aharit Hayamim, nos últimos dias, eu vou trazer vocês de volta. É isso que Deus está fazendo hoje. Ele está trazendo de volta, mas todo mundo? Não. Ele fala, aqueles que me amarem de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A pessoa pode estar dentro de uma congregação messiânica, judaico-messiânica, pode estar dentro de uma congregação que lê, que segue a Bíblia, mas ela pode não fazer parte do povo, porque ela não ama a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Ela é uma das pessoas que fica. 2 estarão no moinho, uma será tirada e a outra deixada. Não é isso que a palavra diz? Não é estar na igreja que vai salvar, mas não é fugindo dela também. É estar aprendendo. Muito bem. Depois Zilpa, serva de Lia, deu seu segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Asser. Muito bem. Aí acontece a questão das mandrágoras. E uma coisa que eu quero já antecipar para vocês, dar um spoilerzinho aqui. Raquel, ela apela para as mandrágoras. Só que daqui a pouco, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que Jacó também apela para plantas, para a sua prosperidade. Ele não coloca as varas lá para nascer vacas malhadas e listradas. Não foi isso que aconteceu? Raquel usou mandrágoras e não deu certo. Plantas. Jacó usou plantas e deu super certo. Qual a diferença? Que às vezes a pessoa fala, fulano fez isso e deu certo. Mas é só porque ele fez que deu certo ou é por causa de quem ele é? De quem ele busca verdadeiramente? De quem ele serve? Essa é a diferença. Então veja só. Vou repetindo rapidamente. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia,
sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Aquela coisa judaica, né? Bem de mãe judaica. Disse-lhe Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras. E olha, à tarde, vindo Jacó do campo, saiu ao encontro Lia. Ele disse, esta noite me possuirás, porque eu te aluguei. Essa palavra aqui, no hebraico, é sacar. Sacar é alugar mesmo, é um negócio. Ela fez um negócio com Jacó. Hoje ele poderia processá-la, né? Mas tudo bem. Aí ele diz assim, pelas mandrágoras de meu filho, e Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Mas veja o versículo 17, que interessante. Ouviu Deus a Lia. Lia nem está orando aqui. Deus, ela pegou as mandrágoras para ser abençoada. O talismãzinho, a mãozinha de Fátima. A mãozinha de Raquel seria muito, né? Porque ela ainda ia se tornar essa no futuro aí que o pessoal inventa. Mas, veja só, Deus ouviu Lia e não Raquel. E o que aconteceu? Ela pegou as mandrágoras para ser abençoada, Deus ouviu Lia e concebeu e deu o 5º filho. Inverteu. E é isso que eu vejo. Eu percebo, eu não gosto, não posso julgar, mas infelizmente eu percebo, eu tenho a impressão de que muitas pessoas estão apegadas a esse amuleto e não tem dado certo. Não tem dado certo. Eu fico triste quando eu vejo pessoas com problemas, a gente passa e Deus nos ajuda. Mas eu fico triste de ver as pessoas com problemas, não busca para resolver, não vem, não se envolve, não faz nada. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, sabe? Tem que buscar a Deus. O momento está difícil, busca a Deus. Deus vai ajudar, e quando Deus ajudar, vai fazer o quê? Vai abandonar? Vai ficar, quando eu estiver doente eu volto de novo? Quando eu estiver desempregado eu volto de novo? Não! Tem que ser uma constante. O Shabat, eu falo muito do Shabat, eu amo a questão do Shabat, porque é algo muito forte. O Shabat é uma identificação sua, ele fica, é o sinal que Deus coloca, um dos sinais que Deus coloca em você. Mas se no Shabat você pode fazer igual Labão, vender, comprar, vender o próprio filho, vende a palavra, Deus fala para não fazer, vai lá e faz. Deus fala, não faz assim, ela vai lá e faz assim. Deus fala, não diz isso, ela vai lá e diz isso. Está vendendo a fé, mas está ali no meio. Labão, ele foi muito abençoado com Jacó. Essa é outra parte interessante. A Bíblia fala, e essa conversa, eles tiveram essa conversa, não sei se vamos chegar lá, mas Labão fala para Jacó, olha, eu fui muito abençoado com você, me fala o teu salário aqui, que quando ele refaz o salário o salário de Jacó, ele foi muito abençoado, mas espiritualmente não adiantou nada. Tem gente que acha que bênção financeira, que ter dinheiro é ser abençoado, não é. Tem gente que pensa que ter dinheiro é ser próspero, não é. Quanta gente já se matou aí com milhões na conta? Isso não é prosperidade, não. Prosperidade é você viver bem, você estar bem, você poder comprar o que você precisa, você não precisa comprar o melhor do que do seu vizinho. É você comprar o que você precisa, você comprar o que você gosta, é você viver bem, é você estar bem em casa, é você estar bem no trabalho, é bem com os amigos, você estar bem sozinho. Isso é prosperidade. E aí, continuando. Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido e chamou-lhe Sacar. Elia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho.
e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, ele chamou Diná. Lembrou-se, lá no versículo 22, depois que nasceu essa galera toda, Deus se lembrou de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Agora ela reconheceu que ela vivia um vexame. Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo-lhe: dê-me, Senhor, ainda outro filho. Agora, por causa do tempo, nós vamos pular um pouquinho aqui. E vamos... não vamos pular não, vou ler rapidamente. Tendo Raquel, versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado, o texto que eu falei que eu não sabia, está aqui. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão reconhece que ele foi abençoado por causa de Jacó. E isso é uma coisa também que tem que ser na nossa vida. As pessoas ao nosso redor devem ser abençoadas ou deveriam ser abençoadas. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Jacó entendeu: eu preciso de fazer o meu trabalho agora eu tenho que trabalhar para mim, estou trabalhando para você a vida toda. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se fizeres isso. E aí nós vamos pular, porque o texto é grande, ele faz aquele trato com Jacó, com Labão, o que acontece? Ele faz: as vacas malhadas vão ser minhas. Aí Labão faz o contrato com ele, manda os filhos dele pegar todas as vacas malhadas e esconder 2, 3 dias de distância. De ovelhas, perdão, obrigado. E aí, então, Labão continua sendo o velho Labão. Como ele disse lá no começo: você é sangue do meu sangue, você tem o mesmo dom. E aí, ele engana Jacó várias vezes. E aí, o que Jacó faz? É interessante aqui, que primeiro ele é dito o que ele faz, mas ele só explica o que ele faz depois, lá na frente. Veja o que Jacó fez para prosperar. Parece um pouco o que Raquel fez para ter filho e não deu certo. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira ou avelã e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, para beber, e conceberam enquanto vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água.
para que se concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, porque teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Então veja só, o que Jacó fez? O que vem na nossa cabeça? Jacó fez uma simpatia ali? Ele coloca as varas, descasca as varas ali, enquanto o gado está bebendo água, eles procriam e olhando para as varas, e olhar para a vara vai fazer. Então quer dizer que se uma mulher grávida ficar olhando para ela tiver uma casa com os bambus, ela estiver grávida, ela estava todo dia ali no bambu, cozinhando, a cozinha ali decorada com bambu, lá, aquele fundo tipo bambu, ela vai ter filhos malhados? Não faz sentido. Não tem o menor sentido. Mas aqui existe uma coisa. Existe a planta e existe o espiritual. Da planta, eu até peguei aqui e eu anotei. Olha a parte que não é a parte espiritual do milagre espiritual, mas é o espiritual da pessoa fazer o que ela deve fazer. Quando o gado que era interessante para Jacó ia beber, o que ele colocava ali, ó? Colocava na frente e colocava no bebedouro. Varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Veja só a questão do álamo. O álamo, ao ser descascado, libera ácidos balsâmicos. Entre eles, ácido cinâmico, estireno, vanilina. E o efeito disso? Ela tem propriedades anti-inflamatórias e antissépticas. Servia para matar as bactérias e parasitas do bebedouro. Esta era a função de uma das plantas. Mas Jacó tinha feito curso de botânica? Não, mas ele conhecia quem fez a botânica. A aveleira ou amendoeira, dissolvida na água, torna-se um tônico que auxilia no intestino dos animais e atua como estimulante olfativo. Como diz os nutricionistas, né, que eu fiquei sabendo disso recentemente, nunca tinha me atentado, toda doença começa no estômago, né? No intestino, melhor dizendo, perdão. Então essa planta que ele misturava na água, ela tornava-se um tônico que auxiliava o intestino dos animais e atuava também como estimulante para os animais. E o plátano? Ele era o quê? Ao descascar a amendoeira e o estoraque verdes e colocá-los na água dos bebedouros, essas plantas liberavam gomas e resinas. Essas resinas agiam como tônicos fortificantes e afrodisíacos naturais. Isso fazia com que os animais mais fortes tivessem mais sede e mais desejo de cruzar ali, exatamente ali onde estavam as varas. A primeira questão que eu quero trazer aqui, Jacó tinha fé em Deus. Ele usou as plantas, mas não como algo místico. De alguma forma ele entendeu que aquelas plantas fariam bem ao animal. Então os animais, quando iam, que é interessante para ele limpava ali aquela água, matava as bactérias, os animais tinham mais saúde e mais disposição para procriar. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para os nossos dias hoje, o que nos interessa, Jacó? Quero saber hoje o meu problema, a minha prosperidade. Isso quer dizer que quando nós buscamos a Deus e nós queremos prosperar, nós devemos nos livrar das bactérias espirituais, tirar a sujeira espiritual que nos impede e que nos adoece espiritualmente. Nós temos que nos estimular
tomar algo também, espiritualmente falando, que nos estimule e que nos dê disposição para estar presente, para participar, para falar com Deus, para buscar, para cumprir os mandamentos dele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos. Mas será que Deus vai? Não importa, será que Deus vai fazer? A nossa parte tem que fazer. Jacó não tinha certeza que Deus ia fazer. Mas, para eu ter animal saudável, eu tenho que ter uma cocheira saudável. Para ter animal saudável, eu preciso que eles estejam estimulados. Eu tenho que fazer asepsia, eu tenho que fazer a minha parte. Jacó não falou, ei, Raquel e Lia, vocês oram por mim? Não, ele foi lá, ele estava lá. Muito bem. Só que lá na frente, ele explica para suas esposas por que ele fez isso. Nós já vamos terminar. Lá no versículo 31, ele ouve os comentários de Labão e toda aquela coisa. Labão, ele já estava muito próspero, mas ele queria mais. Ele era malandro. E isso o levou à ruína, porque ele ficou com o pior dos gados. Olha só a conversa que Jacó tem com a sua esposa. Versículo 31, capítulo 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Não, o pai dele foi malandro, e Jacó agiu de uma forma inteligente. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela. E aqui é diferente, né? Para Abraão, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora aqui muda. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela. Que agora a sua parentela é Jacó, já não tem mais aquela idolatria lá no meio. E eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho, do seu rebanho. Eles disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E olha aqui, ele começa a explicar. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Como que ele mudava o salário? Quando ele via que um determinado tipo de gado estava aumentando, ele fala, não, agora é esse que é meu, você vai ficar com os outros. Ele ficava sempre mudando. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listrados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Isso é interessante também. Porque Labão, ele agia com falsidade. E muitas pessoas agem com falsidade, até no meio religioso, não gosto desse nome. No nosso meio, modo de dizer. E a falsidade, Deus está vendo. Deus vê tudo. Versículo 10. Olha só o segredo de Jacó aqui. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos. Ele buscou a Deus. Ele viu em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê.
que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Amém? Então o que ele diz aqui? Quando Jacó está contando agora para Lia e para Raquel, algo que já tinha acontecido antes. O anjo apareceu para ele. Ele estava vendo ali Labão ludibriando ele, enganando ele. E o anjo manda que ele olhe. E o anjo diz: eis que eu vejo que o gado que está encobrindo, todo ele é malhado, salpicado, listrado, enfim. Ou seja, essa é a sua herança. Não importa o que os seus olhos vê, eu estou vendo, a prosperidade é sua. Vai lá e faz o seu trabalho e volta para a sua terra. Então, quando Jacó vai, a Bíblia não fala se o anjo falou para ele sobre essas plantas ou se ele tinha esse conhecimento. Mas ele coloca essas varas para elas verem, e aí é algo talvez da mente dele, não sei. Mas ele coloca também aquilo no coxo ali, no bebedouro. E os animais estavam sendo fortalecidos. A parte física, ele estava fazendo o seu melhor. A parte espiritual era uma promessa de uma visão que ele teve, que ele creu e seguiu até o fim. Da mesma forma, hoje nós temos que entender. Deus deu uma visão ou um sonho para você. Você quer é justo que você tenha saúde, é justo que você tenha um bom emprego, uma boa renda, é justo que você tenha paz, que você tenha uma família. Tudo isso é justo de acontecer. O que você vai fazer para isso? Ficar pedindo para os outros orar para você? Não, você vai matar as bactérias espirituais, você vai tratar, você vai pegar a Torá, você vai estudar, você vai praticar, você vai aprender, você vai ensinar, você vai se envolver, você vai se limpar, você vai se estimular. Essa é a sua parte. Mas qual que é a parte de Deus? A do sonho, a da crença, a da fé, aquela é Deus que vai fazer. Seus olhos estão vendo, não estão vendo. Jacó provavelmente não estava vendo que as vacas malhadas, enfim, que eram as que estavam mais fortes, estariam procriando. Talvez ele está vendo outra coisa, mas o anjo disse: vai, porque Deus vai fazer a obra, em outras palavras. É Deus que vai fazer a obra. Agora, se Jacó falasse: eu estou sendo tão logrado, toda vez ele muda, diz: deixa para lá, deixa o gado beber qualquer coisa aí, não quero nem saber se tem bactéria, se não tem, vou ficar aqui, pronto, vou me escorar. Será que ele teria tido a prosperidade que ele teve? Tem tanta gente aí, qual é a prosperidade do judeu? Quer ficar rico? Quer ver uma prosperidade para ficar rico? Vende livro ensinando a ser próspero como um judeu. Pode fazer, põe uma capa, não importa o que está dentro do livro. Você vai vender os montes. Porque tem todo mundo querendo saber. Agora, quer não vender nenhum livro? Coloca na capa, guarda o Shabat que Deus promete prosperidade. Aí acabou. Você não vai vender um. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que ter mais afinidade, nós temos que ter mais, se envolver mais com Deus. Eu fico triste de ver. Muitas vezes eu vejo ali o cristão não, vamos chamar o servo, o servo turista. Ele vem na igreja de vez em quando. Tem o servo festeiro, só vem nas festas. E aí eu digo, como que as pessoas que não buscam Deus de fato e de verdade,
que não praticam. Não que eu pratique, eu tenho muito a aprender e tenho muito a corrigir também. Não estou falando que não. A palavra corrige a mim também. Mas eu fico triste de ver. Eu penso assim, se você não crê, ok, eu não creio no que vocês pregam, eu não creio que é assim, ok. Amém. Tem um monte de gente assim. Eu fico triste é que a pessoa mostra que ela não crê, mas de vez em quando aparece, geralmente quando está com problema. Ou você crê, ou você não crê. Ou você ajunta para crescer, ou espalha. E Yeshua diz que aquele que com ele não ajunta, ninguém lembra? Espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, vamos parar. Eu não estou falando com vocês que estão buscando, não. Estou falando com aqueles que pensam que estão buscando. Tem muita gente pensando que está buscando a Deus. Pensa que busca a Deus, pensa que guarda Shabat, pensa um monte de coisa. Mas, quando Yeshua, lá, eu não lembro agora, se alguém lembrar, me fala, por favor, não sei se é Isaías 66, eu não lembro, que fala que Yeshua vem vindo, ele fala, quem é esse que vem com as vestes manchadas, salpicadas de sangue? E Yeshua fala, sou eu venho de Edom, a minha veste está vermelha de pisar as nações. Mas peraí, não diz que todas as nações da terra vão ser abençoadas por causa de Abraão? E como que Yeshua, no final dos tempos, ele vai pisar as nações? Como assim? Ele vai pisar Edom. Isaías 66, obrigado, irmã. Ele vai pisar Edom. Sabe quem é Edom? Tem muita gente que não sabe quem é Edom, né? Eu precisaria de mais 3 horas. Gente, isso é muito profético. Nós estamos falando de Edom. Praticamente. Olha como isso é profético. Jacó teve 2 filhos. Isaac teve 2 filhos. Jacó, que mudou o nome para Israel. Se você crê na Bíblia e você vive, você é filho de Jacó, de Israel. Filho de Israel. Está falando com os judeus. Vai nessa. Está falando com o judeu, está falando com o brasileiro, está falando com o japonês, está falando com o árabe, com todo aquele que crê na palavra de Deus. E que crê na Torá e tem o testemunho de Yeshua. Ok? Esses são filhos de Israel, que teve o nome mudado aí. Jacó, Israel. Esse é um dos filhos. Esse representa o povo de Deus. Só que Isaac teve outro filho, chamado Esaú. Esaú é Edom, o pai dos edomitas. Todas as outras nações que não pertencem a Israel é Edom. E aí o problema, aproveitar que a Vitória. Só para identificar uma questão que você mas eu não estou falando de Yeshua, Apocalipse 19, 13, identifica esse mesmo versículo. Deixa eu pegar aqui, Apocalipse. Vamos ver então aqui. Apocalipse 19, 13. Tá. Então vamos lá. Olha aqui. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a palavra de Deus. Está falando de Yeshua. Mas por que ele está vestido com um manto de sangue? Vamos lá para Isaías 66. 66. 1 a 3.
63. 63. Olha só. Olha o que diz aqui. Isso aqui é final do tempo, tá? Depois do arrebatamento, depois de tudo. Quem é este que vem de Edom? Lembrando, reforçando. Povo de Israel, filho de Jacó. Povo de Edom, todas as nações. Ah, mas e como que fica aqueles das nações que forem servos fiéis? Foi enxertado no povo de Israel. Saiu de Edom. E quem é esse proveniente de Edom? De Botzrá, com roupas manchadas de carmesim ou de sangue, vestido de forma tão magnificente, tão firme em seu grande poder? Sou eu que falo de forma vitoriosa, eu capaz de salvar. Por que sua roupa é vermelha e suas vestes como as de quem pisa uvas no lagar? Pisei no lagar sozinho, dos povos nenhum esteve comigo. Dos povos, o povo de Israel, o povo de Deus, é filho de Israel. Dos povos, nenhum esteve, estava tudo ocupado com idolatria, com religião A, religião B, religião C. Dos povos, nenhum esteve comigo. Assim eu as pisei em minha ira. Dos povos, vamos fazer de uma outra forma. Dos povos, ninguém esteve com a Torá. Nós não acabamos de ver que ele é a Torá, lá em Apocalipse. Dos povos, ninguém estava comigo. Será que tem nações que não creem na Torá? Será que tem pessoas que acham que a Torá foi abolida? Dos povos, nenhum esteve comigo. Assim eu as pisei em minha ira, esmaguei-as com fúria, de modo que a sua seiva espirra em minhas vestes, e manchei toda a minha roupa, pois o dia da vingança que estava em meu coração e o meu ano de redenção chegaram. Vou continuar um pouquinho. Olhei, mas não havia ninguém para ajudar. Olha que triste. Já pensou? Yeshua vem para fazer a obra dele. Aí ele vai chamar os servos, as igrejas, para estar junto com ele, compor o exército. Então, todo mundo que tenta orar, se junte a mim. Não. Todo mundo aboliu, ninguém tenta orar. E a Bíblia fala que ele vai matar o anticristo e os seus seguidores com o quê? Com a espada que sai da sua boca, com a Torá. Olhei, mas não havia ninguém para ajudar. E assombrei-me por ninguém me apoiar. Yeshua ficou assombrado. Cadê aquele povo? Senhor, em nome de Jesus, sai demônio, seja curado, e Deus vai te abençoar. Aquele barulheiro, aquele monte de crente, o crescimento das igrejas evangélicas no mundo está crescendo, e Yeshua vem, não tem ninguém do lado dele, está tudo do lado contrário. É muito triste. Deu para entender o que é Edom? Edom são os filhos de Esav, o filho que despreza a primogenitura, que troca ela por um prato de lentilha. Eu poderia até fazer um paralelo. Aquele que troca a primogenitura por um toucinho, ficaria mais adequado. Uma feijoadinha de porco, né? Porque tem feijoada kasher também. Mas é isso, é Edom. Ou nós estamos com Jacó, ou nós estamos com Edom. Não existe uma terceira via. Amém? Então, que nós sejamos aqueles que estão com o povo de Israel, o povo de Jacó, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade, pastor. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós terminarmos a reunião? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
O Senhor sobre si te levante o rosto e te dê a paz. E vai errar Adonai veshmereha, e aí Adonai panaveleha virruneca, e sa Adonai panaveleha, vai assim lerrar. Shalom. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom.